Seja muito bem-vindo para mais uma aula, caro aluno. Meu nome é Rafael Borges e eu serei o ministrador dessa aula, certo? Hoje, nessa aula aqui, a gente vai responder uma dúvida de um aluno nosso. Esse aluno ele aprendeu o PROC-V e ele foi tentar executar na prática em um caso real da empresa dele. Só que aconteceu, ele fez o PROC-V certo, só que não deu certo. A fórmula estava certa, mas não deu certo. Por quê? A gente vai descobrir o porquê o PROC-V dele estava certo e ele não conseguiu fazer a busca, a comparação das duas tabelas de CNPJ. Né? O cenário é esse. Você tem duas tabelas e você quer comparar uma com a outra, identificando os CNPJs que existem em uma e os CNPJ que existem na outra. No caso aqui, esses dados são dados que eu busquei na internet, são dados abertos. E aqui eu vou fazer uma comparação entre essas duas bases e a gente vai descobrir o que estava de errado na fórmula dele. Bem, na coluna A aqui eu escrevi PROC-V, eu vou fazer o que ele fez. Ele olhou aqui, ele tem uma base chamada dados, tem uma base CNPJ e ele foi aplicar o PROC-V. Foi lá, igual PROC-V. Para quem não conhece, o PROC-V ele pede 3 argumentos. O primeiro argumento é o quê? O valor procurado. O que eu estou procurando? É o CNPJ. Eu estou procurando esse CNPJ. Ponto e vírgula. Na onde eu estou procurando esse CNPJ? Na outra base, porque eu quero comparar uma base com a outra. Então eu vou procurar os valores que estão nessa base na outra base. Então aqui, ó, dados CNPJ. Vamos procurar na base CNPJ. Na onde tem esses dados? Na coluna B. Então, como eu estou só comparando, eu não quero fazer busca, só quero comparar, eu vou selecionar só essa coluna. Posso selecionar a coluna toda. Seleciono a coluna B, que é a matriz da tabela, ponto e vírgula, 1. Selecionei uma coluna só, número 1. Se eu tiver selecionado duas colunas, aí depende. Vai ficar para uma próxima aula. No nosso caso aqui, 1 e 0. Ele fez essa fórmula. E a fórmula deu ND. Deu erro. Se eu aplicar para todos os valores, o que acontece? Deu erro para todos. Então ele ficou indignado. Falou, como assim? Eu fiz a fórmula certa. Eu apliquei o conceito certo e deu tudo errado. Antes de você aplicar o conceito, você tem que entender que se você for fazer um PROC-V de uma base para outra, os dados têm que ser iguais. O que acontece? Os dados aqui, nessa primeira tabela, eles não estão convertidos, né? Eles estão como dados de texto. Essa coluna aqui está toda como uma coluna de texto. Simplesmente eu poderia vir aqui nesse sinalzinho aqui do lado e converter em número. Só que o que acontece? Se eu converter em número, eu vou perder a referência do zero. E eu não quero fazer isso, perder a referência do zero. Por quê? Porque é um CNPJ. Então o zero importa, né? Começar com zero. Então essa coluna está correta até de ser texto. O problema é essa outra coluna. Mas fala assim, não, mas essa outra coluna tem um zero também na frente. Nada disso. Essa segunda coluna tem uma máscara. Se você vir aqui na barra de fórmulas, ó, clique ó, B2. Na barra de fórmulas não tem o zero. Por quê? Isso é mera formatação. É mera formatação. Se eu vir aqui, ó, personalizado e vir aqui, ó, mais formato de números, eu vou ver que tem uma máscara, tem uma formatação que preenche ali até 14 números. Se não tiver 14 números, ele preenche com zero, né? Então todos os números aqui que não tiverem 14, ele vai adicionar um zero na frente, mas isso apenas como máscara visualmente, né? Então os números são diferentes, né? Esse número aqui ele não tem zero na frente e esse texto aqui ele tem zero na frente. Então o primeiro passo que você vai fazer é o quê? Fazer os números se conversarem, serem iguais. Então vamos trabalhar com texto? Então vamos trabalhar com texto. Eu vou transformar esses números aqui de CNPJ em um texto também. Então vou criar aqui mais uma coluna, né? Como se fosse uma coluna auxiliar. E vamos primeiramente
Um CNPJ deveria ter o quê? 14 caracteres. Será que tem? Vamos tirar a prova real. Será que tem 14 caracteres? Vou usar um NumCaract aqui. C2. Fechei e dá um Enter. 13, viu? 13 caracteres. Tá faltando um 0 aqui na frente. Vou aplicar para todos. Então, os que tem 13, eu tenho que adicionar um 0. E os que tem 14, não preciso fazer nada. Então, eu tenho que criar uma regra aqui que eu consiga adicionar um 0 na frente, certo? Daqueles que tem 13 caracteres. E ignore completamente os que tiver 14. Como é que eu faço isso? Pra gente conseguir fazer nosso PROC-V. Nosso PROC-V tá aqui, ó. Firme e forte. Então vamos lá. NumCaract. Na prática os dados não vão vir redondinhos. Você tem que tratar os dados. Vou inserir mais uma linha aqui para fazer nossa conferência. E aqui eu vou colocar um repete. Repete o que? Eu quero que ele repita o texto 0. Eu quero adicionar o 0. Aí ele me pergunta aqui, ó. Quantas vezes? Eu quero 14, que eu sei que tem que ter até 14, menos NumCaract. Talvez você tenha bugado agora. Menos NumCaract de quê? D2. Minha explication para você essa fórmula. Certo? Retornou um 0 só. Por quê? Porque ele contou aqui. O NumCaract retornou quanto? 13, certo? Se eu apertar um F9, ó, 13. Então foi 14 menos 13. Me deu o quê? Repetiu uma vez o 0. Se eu aplicar para todo mundo, ó, você vai ver que tem casos que, ó, esse caso aqui 12. Duas vezes ele repetiu o 0, porque foi 14 menos 12 caracteres que tem no CNPJ. Você vai perceber os que tem 14 caracteres, ele simplesmente ignorou. E o que eu faço agora? Eu concateno com o CNPJ, certo? E dou um Enter, pronto. Agora eu tenho o dado da mesma forma que está na outra planilha. Simplesmente maravilhoso, wonderful. Ó, vou aplicar aqui, ó, bonitinho. Agora vou copiar aqui, ó, copia, cola. Vou chamar de CNPJ ajustado. CNPJ ajustado. Desligar o caps lock aqui. Ajustado. CNPJ ajustado. Simplesmente aqui eu vou só trocar a referência do PROC-V. Ele estava no D2, vou puxar ele aqui pro C2. E vou dar um Enter, ver se ele encontra. Encontrou. Simplesmente encontrou. Mudei só a referência aqui do CNPJ ajustado. Dei um Enter. Vamos aplicar para todo mundo. Pronto. Descobrimos qual que era o erro. Qual que era o erro? Era o formato do dado, né? Então essa dica fica para você. Quando você for fazer um PROC-V, simplesmente verifique se os dados são coerentes, se os dados são iguais, se os dados são compatíveis, para você não achar que você está aplicando a fórmula de maneira errada, né? Agradeço a todos e essa foi a nossa aula aí de todo problema é uma chance de aprendizado. Até a próxima.